E hoje vamos seguir para o próximo módulo de afastamento, que já estará também disponível para os senhores a partir do dia 2 de março. Como eu disse, o SIGA já nasceu bem grande aqui na Defensoria Pública, que é a licença prêmio. A licença prêmio, como eu passei no módulo de afastamentos, licença prêmio, que tem decorrente da Lei Complementar dos Senhores, número 26, no artigo 178, em que prevê que o servidor público, o defensor público, vai fazer jus a 3 meses de licença-prêmio após completado um período de quinquênio, de 5 anos, ininterrupto de exercício. Então, essas licenças-prêmios são reguladas pela própria lei complementar. E uma vantagem que os senhores já têm, que eu soube que aqui na Defensoria Pública tem um provimento que esse reconhecimento dos 3 meses de licença-prêmio, que são 3 períodos de 30 dias, já são reconhecidos de forma automática. Então, os senhores não vão precisar entrar no SIGA para que esses quinquênios sejam reconhecidos. Então, já vão vir com a vantagem. No Ministério Público, os membros precisam entrar, pedir reconhecimento, mesmo que seja para gozo oportuno. Então, na Defensoria Pública, a cada 5 anos, vai chegar o créditozinho de 90 dias, que já vão estar disponíveis para os senhores no SIGA. Na parte prática, eu vou mostrar como os senhores vão visualizar essa informação. Então, já vai vir com essa vantagem. Não precisa pedir o reconhecimento, cada 5 anos já vai vir um crédito de 90 dias já no SIGA para gozo e futuras indenizações. Então, já pulou esse passo, porque o reconhecimento é automático, diretamente pelo SIGA, e o SIGA vai calcular e os senhores somente acompanham. Inclusive, pode criar alertas informando que foi creditados 90 dias para cada defensor na época, tudo, então já vai ter esse presente de não ter que requerer. Então, o provimento já vai ser reconhecido de forma automática. E a tela para se acessar é sempre pelo módulo de afastamentos, a gente sempre reforça aqui, afastamentos. Tudo de afastamentos fica dentro do módulo de afastamentos de forma concatenada de acordo com o assunto. A tela é bem parecida com a de férias, porque a gente procura sempre manter um padrão para facilitar o usuário se acostumar, né? Como funciona as telas do SIGA. Então, ela vem já com pré-selecionada as licenças prêmios disponíveis para gozo, que foram as não usufruídas. E nessa tela, bem parecida com férias, até porque são afastamentos de terem origem distinta, mas o comportamento deles são parecidos. Então, uma licença prêmio, no mesmo estilo que férias, pode ser alterada quando que elas vão nascer pendente de confirmar período, porque elas vão nascer para gozo oportuno, e podem ser alteradas quando, de fato, houver a necessidade do gozo. Enquanto elas estiverem pendentes de confirmar período, o defensor público não precisa fazer nada. Somente quando, de fato, houver a necessidade do gozo, é que entra no SIGA e solicita a alteração. A outra possibilidade é, uma vez solicitada a alteração, marcado o gozo e desejar suspender, da mesma forma como férias, somente para períodos que estejam em gozo. Então, se eu já estou com a licença prêmio deferida e não por necessidade do serviço ou por alguma outra das necessidades previstas de suspensão, deseje suspender partes daquele deferimento e daquele curso do afastamento, eu vou no SIGA e lanço a ação suspender, muito parecido como as férias. Então, toda vez que tiver pendente de confirmar período, eu posso alterar para marcar o gozo, que é o primeiro passo, e uma vez deferida e estando em gozo, permite também suspender determinado período. Uma vez marcado, deferido, e eu desejo alterar o período todo,
Pode sim, da mesma forma. Ações, alterar e permite a alteração do período completo já deferido anteriormente. Caso esteja em gozo, permite a suspensão de frações de gozos daquele período já deferido. As telas também são bem similares, né, com a das férias, como tem regramentos bem parecidos de análises. Então, quando se analisa eu acredito que seja o mesmo critério, né, quando se analisa um deferimento de gozo de licença-prêmio, os institutos também recebem a comunicação da solicitação dos pedidos, da mesma forma como acontece no afastamento de férias. Os substitutos automáticos recebem a informação de que existe aquela solicitação de gozo de licença-prêmio. Também, no ambiente de férias, de licença-prêmio, que é bem similar ao de férias, é permitido fazer a comunicação do início do gozo de licença-prêmio, a comunicação do retorno do gozo de licença-prêmio e ver o histórico de tudo o que aconteceu com aquele quinquênio, aquela informação daquele quinquênio. A gente sempre procurou trazer a similitude dos botões, os nomes dos botões, para cada vez mais ficar fácil o acesso ao SIGA. Então, para quando o usuário entrar, ele já saber que aquela nomenclatura de botão se comporta. A comunicação do início de licença-prêmio também acontece dentro do ambiente da licença-prêmio, que é a possibilidade de comunicar o início de licença-prêmio. Tela também bem similar, como acontece a comunicação do início das férias, em que os senhores informam o endereço, presta a declaração de regularidade e, com 3 cliques, já faz a comunicação do início do gozo da licença-prêmio. Então, telas bem parecidas com o que a gente apresentou ontem e hoje para a licença-prêmio, por terem naturezas bem similares de afastamento. A mesma coisa se estiver fora do país. Também no retorno da licença-prêmio, como acontece com as férias, defensor público acessa o SIGA, clica no botão Ações, comunicar, só que só muda, né, porque como já passou a data, vai para licenças-prêmios gozadas e faz a comunicação do seu retorno às atividades. Clicando no comunicar retorno, o sistema abre e pede a data, né, que de fato está voltando para as atividades. Como eu passei, a cada 5 anos, o SIGA já vai disponibilizar para o defensor público automaticamente suas licenças-prêmios. Então, essa parte de solicitar, os senhores não vão fazer como acontece no Ministério Público. Vamos agora para a parte prática. Da mesma forma, acessou o SIGA, logo do lado dos dados cadastrais, afastamentos. Do lado de férias, licença-prêmio. Em breve, à medida que o sistema for sendo atualizado com os demais afastamentos, os demais botões vão sendo liberados. Então, dia 2 de março, vai nascer com licença-prêmio. Em exibir, temos as licenças-prêmios reconhecidas e não gozadas, as licenças-prêmios gozadas, as convertidas em pecúnia, as licenças-prêmios suspensas e as licenças-prêmios contabilizadas para fins de aposentadoria. São parênteses que essa somente para as adquiridas até a emenda constitucional número 15. Então, só os mais antigos é que tem. Teve essa possibilidade de converter para fins de aposentadoria. O mesmo exercício que eu passei nas férias, passo também aqui para a licença-prêmio. Que os senhores entrem, acessem, confiram aba a aba das informações contidas
no SIGA, e qualquer divergência de dados, qualquer informação que veja que não está condizente com o que esperava da carreira, procura a DGP para analisar o porquê que o dado chegou dessa forma no SIGA. Então, uma vez alterando a exibição, quando entra na aba Afastamento Licença Premium, automaticamente o SIGA exibe as reconhecidas e não gozadas. Então, a cada 5 anos, vai chegar o crédito de 90 dias sem precisar requerer e já vai ficar a informação aqui. Licença Premium reconhecidas e não gozadas. Em exibir, eu consigo visualizar as licenças prêmios gozadas. Então, da mesma forma como férias, os senhores vão entrar nessa aba, licença prêmio gozada, verificar que, de fato, houve o gozo dessas licenças prêmios, verificar todo o histórico, analisar os quinquênios da licença prêmio, quais as que foram utilizadas para conversão em pecúnia, qual o período das licenças prêmios que houve suspensão, e as contabilizadas para fins de aposentadoria para aqueles, se porventura, solicitaram. Na tela de licenças prêmios reconhecidas e não gozadas, bem parecido com as férias, a gente sempre faz referência à origem daquela quantidade de dias. Em férias, é o provimento, que a cada ano vai sendo solicitado. Na licença prêmio, são os quinquênios. E o que significa esses números? O que é que a gente está dizendo aqui? Que esse defensor público está no segundo quinquênio e o terceiro mês. 2.3 significa o segundo quinquênio, o terceiro período de 30 dias. 2.2, segundo quinquênio, segundo período de 30 dias. 2.1, segundo quinquênio, primeiro período de 30 dias, e assim sucessivo. Se for o primeiro quinquênio, vai vir 1.1, é o primeiro quinquênio do primeiro período de 30 dias. 1.2, primeiro quinquênio do segundo período de 30 dias. 1.3, primeiro quinquênio do terceiro período de 30 dias, e assim sucessivamente. Então, a cada 5 anos, o próximo quinquênio desse defensor vai vir como? Terceiro quinquênio do primeiro período de 30 dias, 3.1. Terceiro quinquênio do segundo período de 30 dias, 3.2. Terceiro quinquênio do terceiro período de 30 dias, 3.3. Então, essas referências de quinquênio quer dizer isso, que a cada ano ele vai progressivamente trazendo os 90 dias e a informação vem no SIGA dessa forma. Também vem a informação, que também é importante ser validado, a data de início indicada a quinquênio gerado. Então, o segundo quinquênio desse defensor público foi dos 5 anos, de 3 de janeiro de 2002 a 2 de janeiro de 2017. Então, cada defensor tem o seu quinquênio, a depender da data de posse, da averbação de tempo de serviço, como ela foi reconhecida dentro da instituição. Muito importante o defensor público verificar o seu quinquênio também no SIGA. Então, além de analisar as licenças prêmios gozadas, é bom verificar as datas do quinquênio, se estão todas corretas, de acordo com o que se deseja. Espere da mesma forma, procurar a DGP para analisar qualquer divergência que encontre das informações, principalmente nesse ponto, que eu reforço todos os 3 dias. Estou reforçando porque é o marco inicial. Então, é o momento de todos estarem ajustando as informações no SIGA. Então, a administração apresentando para os senhores quais são os dados que elas possuem. Aqui, os senhores, de fato, validando. Não, está tudo ok, está tudo válido, vamos todo mundo, a partir de agora, acompanhar junto as informações. Então, esse é um marco bem importante inicial para que todos passem a ter alinhado suas informações no sistema de forma transparente, clara, e que todos entendam, né, como está funcionando todas as demandas administrativas da carreira dos defensores públicos. Então, somente para repassar, apesar de ter várias datas na tela de licença prêmio,
no campo, na primeira linha, tem sempre a informação do que se refere àquela data. Então, a data de início e a data de fim se refere ao gozo. Toda a data de início e a data de fim se refere às datas de gozo. A situação, no mesmo estilo de férias, as situações são as mesmas, de afastamentos, deferida, pendente de confirmar período, em análise, são sempre as mesmas para todos os tipos de afastamentos, férias, licença-prêmios e demais, que forem nascendo no decorrer da evolução do SIGA. A duração é sempre a referência dos dias disponíveis, referente àquele provimento original do afastamento, e aqui é o que dá origem a essa quantidade de dias. Então, nesse caso, é o quinquênio. E na tela de licença-prêmio tem a informação da data do início do quinquênio, a data fim do quinquênio, quando houve a publicação, e aqui o número de referência do procedimento em que se tratou esse pedido de licença-prêmio. É bom sempre ter importante. Vou só também voltar aqui um pouco das férias, para os senhores entenderem. Data de início, data final, que se refere a gozo, a situação, que é o pedido. No caso de férias, a referência que dá origem às férias é o provimento, que ano a ano vai sendo alimentado a depender da solicitação, e a duração, que é a quantidade de dias que se refere àquele provimento. Então, cada tela do tipo de afastamento vem logo no cabeçalho da informação do que se refere àquela informação. E na licença-prêmio, os senhores, além de analisarem as licenças-prêmios gozadas, também analisar a data de início e fim do quinquênio. É muito importante verificar essa informação para ver se, de fato, condiz com a realidade de cada defensor público. Também, similar às férias, a tela vem limitada a registro de 10 linhas por página, justamente para não ficar uma tela de rolagem muito grande e que permite, caso tenha mais de uma página, passar com o clique para ter a informação completa de sua licença-prêmio. Cada 5 anos, 90 dias de licença-prêmio que não vão precisar ser requeridas. Então, elas já vão nascer no SIGA, a cada 5 anos dos senhores, 3 períodos similares a esses, 3 períodos de 30, com a situação pendente de confirmar período. Então, as licenças-prêmios dos senhores já vão nascer assim. 1.1.3, 1.1.2, 1.1.3, com a duração de 30 dias cada, e a situação pendente de confirmar período. Então, já vai ter essa informação. Se entrar no SIGA hoje e amanhã completar o quinquênio, amanhã o SIGA vai fazer o crédito dessa forma, como eu passei para os senhores. Uma vez já nascido com a situação pendente de confirmar período, qual o primeiro passo? Quando eu, de fato, desejar utilizar aquele período de licença-prêmio para gozo, que é quando, de fato, eu preciso entrar na tela de licença-prêmio, é quando eu for desejar o gozo dela, eu clico em ações e aqui esse botão vai ser alterado, né, para alterar. E aqui eu posso informar. Por que aqui não vem como férias? Para gozo efetivo ou para gozo oportuno? Porque as licenças-prêmios já nascem para gozo oportuno. Então, nesse momento, não tenho por que eu colocar de novo para gozo oportuno. Então, nesse momento, de fato, eu vou marcar as férias. E aqui eu vou agendar para 4 a 17 de maio. Com um clique, ele já preenche automaticamente a data final de acordo com a duração dos dias. Então, ao clicar em 4 de maio, automaticamente ele contabiliza o final para 17 de maio, sem ter que escrever requerimento, botar a data de início, contar 14 dias,
e salvar no SEI, acompanhar tudo. Então, com um clique, ele já calcula e vai para a data final. O microfone está aqui, Rafael. As pessoas que não estão aqui. Bom dia. Milena, por que não aparece, como nas férias, depois do número de solicitação, não aparece número SIGA? Já foi o primeiro pedido que eu passei para a Jatobá ajustar. Porque no nosso não aparece. Não deu tempo a gente evoluir todas as telas do SIGA para o número do processo. O ideal é, como férias, o link já vinha aqui para daqui o usuário clicar e ter acesso ao procedimento. Da mesma forma. Eu sinalizei para a Jatobá, não sei se ele vai conseguir entregar a tempo, mas a intenção, explicando para todos, é que todos os pedidos de afastamento venham a informação do número do processo gerado. Como eu passei ontem, todo afastamento vai gerar um processo eletrônico, que eu vou estar explicando na próxima etapa. Então, todo afastamento vai gerar um processo eletrônico em que todos têm acesso a esse procedimento, desde que ele não esteja reservado. Então, uma vez feito o requerimento, ele vai gerar um número de procedimento do SIGA. E que a intenção é que essa informação venha aqui para já ter acesso diretamente ao procedimento. Milena, bom dia, gente. Milena, na hora que o servidor, que o defensor, solicitar o gozo da licença prêmio, é obrigatório colocar o período, não é isso? Exato, porque ela já nasce para gozo oportuno. Então, elas nascem para gozo oportuno. Então, qual a primeira ação a fazer? Marcar uma data, porque não tem um outro sentido deixar com a data em aberta. Agora, uma vez tendo marcado a data e deseje novamente colocar ela para gozo oportuno, pode. Aí é como? Se eu já tiver um período deferido, essa de 1º a 30 de abril, e deseja alterar o período todo, que esse botão que vai ser o alterar, é só ele não informar data nenhuma, que aí o sistema vai entender que esse período que estava deferido, de 1º a 30 de abril, eu não vou mais utilizar para gozo. E, sim, vou querer que ela volte de novo a ficar para gozo oportuno, que era a próxima etapa que eu ia seguir. Então, uma vez nasceu, ela nasce pendente de confirmar período. Aí eu marquei a data. Marquei para 1º a 30 de abril de 2026. Deferiu. Saiu no diário de 20 que esse defensor vai sair de licença-prêmio de 1º a 30 de abril. Não vou poder mais sair de licença-prêmio, mas também não tenho data. Aí eu vou ações, altero e não informo a data para o SIGA. Aí o que é que o SIGA vai entender? Que aquele período, de 1º a 30 de abril de 2026, vai voltar de novo a ficar pendente de confirmar período, porque ele vai de novo nascer sem data início e data de fim e vai voltar à situação pendente de confirmar período. Quando desejar marcar o novo gozo novamente, da mesma forma, entre afastamento, licença-prêmio e marco a nova data. Certo. Então, todas as vezes que tiver pendente de confirmar período, é obrigatório informar uma data. Exato. Quando tiver como deferida e ele for solicitar alteração, aí faz esse fluxo que você fez, não coloca a data, coloca em salvar. Ele ficou aí como transferência solicitada, mas assim que for deferida, ele volta a ficar como pendente de confirmação. Exato, porque o pedido anterior eu solicitei a transferência e o pedido novo está em análise. Quando esse pedido novo for deferido, aí ele vai voltar à situação de pendente de confirmar período, deixando disponível pendente para uma nova marcação. Então, depois, ele pode marcar novamente, ou também, se ele já tiver uma nova data. Se ele já tiver uma nova data, ele informa a nova data para ser analisado o novo gozo.
Se não tiver, é só não informar a nova data, que o SIGA vai reconhecer que é para gozo oportuno e vai ficar disponível novamente para marcação. Eu vou frisar bem os conceitos da situação, que isso que diz o que momento está aquele afastamento. Então, toda vez que tiver pendente de confirmar período, é gozo oportuno. Quando, de fato, tiver uma data, é que assim eu vou alterar aquele pedido para uma determinada data. A situação deferida é quando eu tenho uma data de gozo, aquele pedido foi já analisado, está deferido, e aí eu posso utilizar ou eu posso alterar novamente aquele pedido. Então, a situação deferido quer dizer isso. Seu pedido já foi analisado, já está deferido, e eu posso utilizar ou eu posso alterar novamente essa solicitação, desde que eu não tenha entrado em gozo. Uma vez eu entrei em gozo, o SIGA alerta, está deferido em gozo. Em gozo, eu só vou poder suspender frações daquele afastamento. Então, enquanto eu fizer um pedido e esse pedido estiver em análise, o anterior vai ficar em transferência solicitada e o novo em análise, até que, de fato, ele seja analisado e seja deferido. Então, os comportamentos dos afastamentos no SIGA começam assim. Então, férias não nascem pendentes de confirmar período. Férias nascem deferidas e depois elas são transferidas, as que não vão ser utilizadas para gozo oportuno. Então, elas nascem deferidas, depois elas podem ser transferidas para ficarem pendentes de confirmar período. Licença-prêmio, não. Licença-prêmio já nasce pendente de confirmar período, porque elas já nascem para gozo oportuno. E aí, só de fato, quando eu tiver o gozo, é que eu vou, de fato, entrar no SIGA, fazer a alteração para marcar uma data de gozo. Então, as análises, as situações dos afastamentos do SIGA se comportam dessa forma. Deferida, quando uma vez já passou pela análise, pendente de confirmar período, são as de gozo oportuno, transferência solicitada, enquanto eu estou com um pedido em andamento, o pedido em andamento novo fica em análise e, depois que ele é analisado, deferido ou indeferido. Espero que não aconteça muito aqui, mas a maioria são os deferidos. E, uma vez em análise, o que é que o defensor pode fazer? Somente desistir daquele pedido. Eu consegui organizar o trabalho e vou voltar a usar minha licença-prêmio. Então, todo pedido que tiver em análise, eu posso desistir. É só confirmar a desistência, que automaticamente a situação volta a ser a anterior disponível para gozo ou a situação anterior. Depois de uma validação, pela administração, ela volta à situação anterior. Então, essas são as situações que a gente pode acontecer de requerimentos. No mesmo patamar como as férias, cada ação, cada quinquênio tem um histórico do que aconteceu com aquele quinquênio. Então, dentro de cada quinquênio, vem o histórico. Desde quando houve a solicitação de gozo daquele quinquênio, desde se aquele quinquênio foi indenizado, se houve essa solicitação, se houve suspensão, os endereços feitos da realização da comunicação de afastamento. Esses anexos são as declarações feitas quando do início de retorno, ficam aqui dentro do histórico, e as comunicações de afastamento. Então, cada quinquênio tem seu histórico de licença. E toda vez que for sair de gozo, ações, comunicar o início e o retorno da licença-prêmio. Por que aqui ainda não está disponível? Porque ela ainda está prevista para a 1ª a 30 de novembro. O botão comunicar, se não me falha a memória, ele fica disponível com antecedência de 15 dias.
Então, por quê? Porque eu não tenho sentido eu, em janeiro, comunicar o início de uma licença-prêmio que vai começar em novembro. Então, o botão só fica próximo do afastamento. Se não me falha agora a memória, eu posso deixar claro no manual o prazo que, de fato, fica disponível, mas são 15 dias que antecede o gozo do afastamento, justamente para não levar em erro o usuário. Eu deixar já disponível com 11 meses de antecedência, posso levar a erro a saber em que momento ele vai, de fato, exercer a comunicação. Então, ele só vai ficar disponível num determinado parâmetro de período, botão de comunicar o início do gozo. Essas palavras de Milena, desde ontem, sobre as férias, é importante a gente reforçar, porque é um fluxo novo, né, que inicia aqui na Defensoria. A gente não tinha essa parte de comunicar tanto o gozo de licença-prêmio, de férias, quanto o retorno, né? Então, é importante que os defensores eles se atentem quanto a isso. Quando tiver a programação, quando estiver no prazo, vai aparecer o botãozinho e é importante que comunique tanto o gozo quanto o retorno, né? Isso é extremamente importante. Essa comunicação ela vai para a subdefensoria? A comunicação hoje fica registrada no SIGA. Os órgãos que necessitam dessas informações têm relatórios específicos informando quem fez e quem não fez. É muito importante sua fala, Ruth, assim, que existem várias obrigações legais e que a gente, dia a dia, no decorrer, não cumpre. Aí só cumpre quando, de fato, um órgão fiscalizador chega e pergunta. Eu preciso saber quem fez quantas comunicações de férias. Nem sabia que tinha que fazer isso. Então, por isso que a gente deixa fácil e peça que, de fato, torne o hábito para não ter que esperar um órgão fiscalizador cobrar o que está previsto na lei. Então, por isso que a gente traz para o SIGA muitas realidades das obrigações existentes na lei, para justamente evitar que um órgão fiscalizador venha e cobre o porquê que não fez. Então, a gente pede sempre que torne um hábito isso. Vou sair, eu tenho que comunicar, entra no SIGA, é fácil. Então, cada vez mais, a gente facilita com essa intenção, porque, às vezes, existem várias obrigações legais que, no dia a dia, no decorrer, no volume, não se atenta, de fato, para estar cumprindo. É muito importante essa fala registrar, porque nem sempre é comum estar fazendo essa comunicação e que somente a gente só vai lembrar quando o órgão fiscalizador vem e pergunta: onde é que você registra essa informação? Por quê? Onde é que está? Onde é que não está? Então, os órgãos que necessitam têm relatórios específicos de quem faz e quem não faz, e dentro de cada tela tem a comunicação. Caso se deseje saber se está fora o endereço específico, é só entrar na tela que consegue, sim, ter o acesso à informação e relatórios gerenciais, que aí, sim, vem a parte da administração ter os seus relatórios gerenciais de o que fazer com essas informações, de acordo do que cada órgão, né, tem a sua função e o seu papel na administração. Então, licença-prêmio reconhecidas e não gozadas. Então, são as licenças-prêmios disponíveis para gozo, para transferir para um novo período. As que estão em análise, eu posso desistir daquele pedido. Na aba licença-prêmios gozadas, onde consta a informação de todas as licenças-prêmios gozadas, que é o dever que eu deixo para a aba, o botão de licença-prêmio para os senhores conferir, de fato, os quinquênios de cada licença-prêmio, conferir as licenças-prêmios gozadas. É bom sempre olhar a origem do seu primeiro quinquênio, porque é ele que dá o norte dos demais quinquênios. Então, o primeiro quinquênio do primeiro crédito de 30 dias desse defensor público foi de 3 de janeiro de 2007 a 2 de janeiro de 2012.
é isso mesmo, eu ingressei na instituição nessa data, eu tive alguma averbação que teve direito à licença prêmio. Então, é muito importante fazer essa conferência inicial, muito importante mesmo, para não ter que depois ter que sair ajustando quinquênio, ajustando períodos, que é uma regra de sistema bem mais complexa. Então, analisar isso, 3 de janeiro, é a data que eu ingressei na instituição. Pronto, está certo. Eu não tenho uma averbação que tem incidência de licença-prêmio, pronto, ok. Então, meus próximos quinquênios foram gerados corretos. Então, se tiver qualquer divergência dessas informações de quinquênio, procurar a DGP para identificar o porquê que o SIGA chegou a esses cálculos de datas. Quando chegar em licença-prêmios gozadas, a ordem dos quinquênios é sempre do mais recente para o final. Então, se porventura não tiver logo na primeira tela, o primeiro quinquênio, com certeza vai ter o número 2 aqui levando para as telas seguintes, porque o limite de registros da tela são de 10 registros. Conversão em pecúnia, para aqueles que já utilizaram a licença-prêmio para a indenização, fica a informação nessa aba do SIGA, que vai nascer, né, com as informações da administração, mas nos próximos requerimentos essa informação já vai vir de forma automaticamente para visualização. Os períodos de licenças-prêmio suspensas, dentro de exibir, tem a possibilidade de visualizar, e para aqueles que tiveram, também é importante visualizar se as licenças-prêmios utilizadas para fins de aposentadoria estão registradas de forma correta. Então, para aqueles que tiveram, é muito importante entrar no SIGA e analisar todos esses dados. Reforço qualquer divergência, procurar a DGP para, de fato, analisar o porquê que o SIGA chegou a essa informação e, junto com a DGP, de forma individualizada, né, e analisando a situação. Então, as telas são bem parecidas de afastamento, sendo que cada uma é adequada à realidade de cada afastamento, mas as ações são sempre as mesmas. Porque, para o usuário não ter que em uma férias eu faço de um jeito, licença-prêmio eu faço de outro. Não, é bem parecido, o mesmo comando que eu faço nas férias eu faço na licença-prêmio, sendo que em cada um tem sua particularidade, a depender do tipo de afastamento a ser requerido. Então, toda vez, né, que tiver com a situação deferida, da mesma forma, pode alterar um período e, uma vez deferido, a suspensão. A suspensão, como eu tenho trazido desde ontem, é quando está deferido e em gozo, e o sistema permite frações de dias dentro daquele deferimento. Então, da mesma forma, informa o período que vai ser suspenso dentro daquele afastamento. Então, eu vou suspender o dia 17 de novembro. Posso informar uma nova data daquela suspensão. Então, se eu estou suspendendo um dia, o crédito de um dia, eu já posso informar para a administração o dia que eu desejo gozar aquela licença-prêmio suspensa, ou se eu não tiver data, eu não informo a data, e, da mesma forma, informo um motivo do porquê estou fazendo essa suspensão. Interesse da administração e a necessidade sempre de justificar a suspensão de uma licença-prêmio, bem similar a férias. Então, uma vez deferida e desejar suspender frações de gozo, só clicar em ações, suspender, informar o período da fração do desejado. Então, vou suspender de 24 a 25. Posso informar uma nova data de gozo ou não, porque
posso já ter, né, ciência ou não, da mesma forma. Se eu informar uma data, o novo período vai ser deferido. Se eu não informar uma data, o novo período vai vir pendente confirmar período, porque é para gozo oportuno. Então, eu informando a data, o SIGA automaticamente calcula de acordo com a quantidade de dias que eu estou suspendendo e preciso, de fato, informar o motivo e a descrição daquele motivo. Milena, se colocar ali 1/11 a 30/11, consegue? Ou o sistema vai brecar? O sistema não trava. O sistema não trava, porque não tem essa regra de negócio, mas nada impede que se crie. O sistema não trava. Mas esse não é o melhor caminho para tratar uma suspensão, até porque uma suspensão você precisa justificar o porquê da suspensão. Então, você vai ter que digitar e passar por uma análise da administração. A alteração, não. Eu posso alterar para gozo oportuno sem precisar justificar, não vou sair para gozo oportuno. A diferença grande da alteração e da suspensão é essa. Quando a alteração é do período todo, eu não preciso dizer o porquê. Eu só quero transferir, eu não vou sair. A suspensão, não, porque a suspensão pela lei complementar é pelo interesse público. Então, eu tenho que passar ainda para a análise da administração o porquê que eu tenho que suspender os 30 dias. Se a administração disser não, você vai sair. Você já está gozado, você vai sair. Então, a diferença de uma suspensão e da transferência é justamente essa. Entendeu? Porque uma suspensão é pelo interesse público. Pode ser os 30 dias, nada impede, sendo que você justifique para a administração porque que essa suspensão de 30 dias, então você precisa justificar toda a suspensão. A transferência não, a alteração. Eu altero, eu não vou sair aquele período. Então, essa é uma grande distinção da alteração e da suspensão. Por isso que não é comum. O sistema não trava por isso. Porque pode, sim, ter uma justificativa de suspensão de 30 dias. Então, não tem um limite, não tem previsto um limite de suspensão, contanto que você justifique o interesse público daquela suspensão. A diferença é só essa. Então, quando o defensor insere uma observação, ele vai ficar constando aonde? Na capa do processo? Ou no parecer. No parecer? Pronto. Quando a gente cria, já sai aquele no parecer. Modelinho, né? Isso. Pronto. É só justificando para os defensores que é a parte que eu vou passar no processo eletrônico, porque isso é só o pedido. Então, a gente facilita para o usuário, mas o processo não nasce assim, com informações soltas. Então, o que é que a gente faz? A informação prestada pelo defensor público no momento de um pedido de afastamento, ele é concatenado dentro de um processo eletrônico. Então, todas essas informações de observações, os pedidos, os provimentos, os registros, chega para a administração por forma de um processo SIGA, que é gerado, e a administração vê o resumo, vê um parecer assim, do pedido feito pelo defensor quando da entrada do SIGA. Então, uma vez, aqui lançando a suspensão, justifico, né, o motivo, sempre é obrigatório, o motivo da suspensão, clico em salvar, e o novo pedido fica aguardando a manifestação da administração para a suspensão e a informação de que, dentro daquele período, houve uma suspensão, fica registrada quando clica no botão maisinho, que ele expande e informa. Houve suspensão desse período para 17 a 18 de novembro. Um ponto de observação, a suspensão não precisa estar só em gozo. Você pode suspender antes de iniciar o gozo, contanto que você saiba, né, que, de fato, vai sair naquele período e a necessidade
de suspender, que às vezes alguns promotores, alguns defensores vão viajar e já sabem que em determinado período, dentro daquele período de afastamento, vai ser necessário suspender. Então, não tem essa trava no SIGA justamente por conta dessas possibilidades. Então, eu vou estar de férias próximo mês, mas eu já sei que eu vou ter que participar de determinada reunião em tal dia. Então, eu já posso deixar pronto meu pedido de suspensão para aquele determinado dia e, no dia, de fato, eu participar. Então, o SIGA não tem essa trava para já precisar estar em gozo. Então, uma vez informada a suspensão, como ela tem data, após ser aprovado pela administração, vai mudar a situação para deferida, que vai seguir nas mesmas possibilidades que a gente já tratou. Então, uma vez deferida, a gente pode alterar para um novo período, transferir para gozo oportuno, ou marcar um novo dado. Daí, ele, uma vez deferida, né, pela administração, ele vai seguir o mesmo curso, né, que os demais afastamentos. Então, recapitulando, né, a licença-prêmios reconhecidas e não gozadas são todas as licenças-prêmios disponíveis para os senhores. A cada 5 anos já vão nascer 90 dias de créditos do quinquênio seguinte ao que já foi reconhecido, e vem com essa informação de 2.1, 2.2, 2.3, sendo que o primeiro numeral faz referência ao qual é o quinquênio gerado, e o 1.2, 1.10, 1.3 se refere ao crédito de 30 dias de cada quinquênio gerado para cada defensor. As telas no cabeçalho, né, tem a informação da data de início de quinquênio, a data de fim de quinquênio, reforça a necessidade de verificação dessas datas, de acompanhamento dessas datas para ver, de fato, as informações constantes no SIGA. Data de início e data final se refere à data de gozo, e a solicitação, o estado em que está seu pedido. Em exibir, posso olhar as licenças-prêmios gozadas, as convertidas em pecúnia, as licenças-prêmios suspensas, as licenças-prêmios contabilizadas para fins de aposentadoria. Então, a depender do que eu desejo analisar naquela tela, visualizar naquela tela, eu vou em exibir e vou alterando, e a depender da informação que consta no exibir, eu vou tendo acesso ao meu histórico total das licenças-prêmios geradas pela administração superior. Mais alguma dúvida? Então, vamos dar uma pausa de 10 minutinhos para o lanche, e no retorno, aí a gente sim vai agora entrar no módulo do processo eletrônico, que todos esses pedidos realizados, eles geram processos eletrônicos que, a partir da implantação do SIGA, em 2 de março, vai ser a forma de comunicação da administração com os senhores. Então, os senhores estão tendo acesso ao módulo de processo eletrônico, também disponível para os defensores públicos, vão ser a porta de comunicação que a administração vai utilizar para se comunicar. Então, receber um e-mail dizendo que tem um processo eletrônico em sua caixa, acesso SIGA, e vão no módulo de processo eletrônico, porque tem algo que eu preciso me manifestar. Então, é o próximo módulo, que também é bem fundamental e que já vai iniciar no dia 2 de março dos senhores, que é a forma de comunicação com a administração. Então, é muito importante também ter conhecimento desse módulo, estar atento às notificações recebidas, porque, a partir de 2 de março, vai ser a forma de comunicação. A e-mail. E-mail não é documento de processo. Além de não estar presente no processo, depende sempre de juntadas. E nem pode ter delays, pode ter perdidos. Então, a vantagem de estar tudo concatenado no processo eletrônico é que fica visível na ordem cronológica do que, de fato, aconteceu com aquele procedimento.
Então, o processo eletrônico é muito importante, que a partir de 2 de março vai iniciar essa comunicação da administração com os senhores defensores públicos. Retomando, vamos retomar. Vamos agora, passar para a segunda parte do nosso treinamento da fase inicial do SIGA, que, passados os afastamentos, eu fiz meus requerimentos, como eu acompanhar. Quero ver meu processo eletrônico. Como eu faço? É o nosso módulo de processo eletrônico, que é justamente o procedimento daqueles cliques dados na tela. Aqueles 3 cliquezinhos dados de requerimentos e solicitações dados na tela geram procedimentos administrativos que precisam ser analisados pela administração. Então, uma vez acessado o SIGA, no módulo de processo eletrônico, os senhores têm acesso ao processo eletrônico, que foi desenvolvido para que os procedimentos tramitem de forma mais ágil, com informações seguras, garantindo transparência e possibilitando os usuários o acompanhamento dos seus requerimentos. Pois o sistema integra diversas áreas e setores, porque uma análise de um procedimento não passa em um único setor. Precisa passar aqui pela Subdefensoria, depois pela DGP, a coordenadoria das regionais, e depois passar pela... e passar pela defensora geral, para poder estar fazendo o deferimento do pedido. Então, a vantagem do processo eletrônico permite que tenha essa integração entre as áreas, permite que os documentos fiquem compartilhados de forma eletrônica, sem ter que ter a tramitação física, numa maior eficiência, redução de custos e facilidade no histórico dos procedimentos. Então, fica registrado toda a origem do que chegou até a conclusão de cada procedimento. Os usuários também recebem notificações automáticas. Então, toda vez que os senhores receberem um e-mail informando que tem procedimento na caixa, foi como eu tinha já antecipado, é porque, de fato, tem um procedimento que precisa de uma manifestação daquele que recebeu o e-mail informando, e, com isso, permite que se controle e verifique o andamento de seu procedimento, e, com isso, sim, o módulo de processo eletrônico integrado a um sistema de gestão gera mais eficiência e autonomia para a administração, a diminuição de erros, a transparência, e os dados todos compaquenados num único ambiente. Então, com cliques da tela de afastamento, o senhor já tem acesso ao seu próprio procedimento do SIGA. A caixa de processo eletrônico ela é bem simples e intuitiva, onde ela fica disponível a sua caixa de entrada, que significa todos os procedimentos para mim. Todos os procedimentos que são para mim estão na minha caixa de entrada. Eu posso consultar qualquer outro procedimento, desde que ele não seja reservado, desde que eu tenha o número do SIGA, o nome da parte, o assunto, tem a possibilidade, sim, de consultar por qualquer servidor ou defensor público, entrando no módulo de processo eletrônico e consultar. As demais caixas, para os senhores, não vão estar disponíveis, porque, como o acesso é uma visão da administração, a administração tem mais caixas, além do que os defensores públicos utilizam. Mas as caixas do senhor são caixa de entrada, consultar processos, que são, de fato, as 2 caixas principais a serem utilizadas no módulo de processo eletrônico. Então, acessando o módulo de processo eletrônico, todas as tramitações relacionadas ao andamento dos procedimentos destinados à ciência e manifestação serão realizadas exclusivamente por meio da caixa de entrada. A partir de 2 de março de 2026, toda vez que a administração precisar de ciência nos procedimentos de afastamento e licença-prêmio, vai ser pelo módulo de caixa eletrônica, que vai cair na caixa de entrada dos senhores.
Então, processo eletrônico, caixa de entrada, vai ser a forma de comunicação, inicialmente, para os procedimentos de afastamento de licença-prêmio. Em breve, à medida que forem se implantando as demais funcionalidades, os demais tipos de afastamentos, as demais comunicações também vão se continuar pelo SIGA. Ao receber um processo eletrônico, o SIGA tem uma aba de opções que o defensor público pode fazer. A primeira que a gente recomenda é ações gerar físico, que é o que permite visualizar o procedimento como um todo. O sistema também permite exibir partes do processo, mas, como o usuário não sabe do que aquilo se trata, o ações gerar físico, ele gera todo o teor do procedimento no momento em que ele está. Então, ações gerar físicos, ele gera todo o teor do procedimento em que está. Além disso, quando desejar responder, porque todo procedimento, inclusive, quando vão para os senhores, vão com prazos para se manifestar. Então, pode ser que o senhor entre, não necessariamente precisa responder naquele exato momento, mas precisa responder dentro do prazo. Então, quando for, de fato, realizar a manifestação de resposta, clica no botão movimentar. E, em seguida, ele vai abrir a tela de movimentação de processo, que é aí onde, de fato, os senhores vão se manifestar de acordo com o que está sido estado a fazer. Se é uma manifestação de ciência, se é para apresentar a documentação que ficou faltando no pedido, se precisa fazer qualquer notificação, informação, desculpa, no procedimento. Então, a depender do que esteja em estado a se manifestar, os senhores vão entrar, vão sempre ter um movimento a fazer, estilo processo, né? Nos processos, os senhores colocam os movimentos da mesma forma no procedimento administrativo. O mais comum, aqui eu não sei muito bem, mas o mais comum que a gente utiliza é a comunicação interna, que é a forma da gente se comunicar internamente, né, com a administração. Então, a gente usa muito movimento, comunicação externa. Me manifesto. E o SIGA também permite anexar documentos, sempre em formato PDF. Então, receber um procedimento na sua caixa eletrônica, precisa clicar na ação gerar físico para ter ciência de todo o que é aquele procedimento, para entender o que é aquele procedimento. Vou me manifestar, clico em movimentar, coloco um movimento, faço o meu requerimento e tenho a possibilidade de anexar um documento. Então, faço a minha manifestação, coloco arquivo ou não, não é obrigatório, permite colocar ou não, e clico em salvar. Ao clicar em salvar, os senhores, como inicialmente, vão receber sempre notificações, automaticamente essa resposta vai voltar para quem enviou a notificação. Mas, quando os senhores estiverem, em breve, movimentando os procedimentos, tem a possibilidade de direcionar esse procedimento para uma outra pessoa, um outro setor, informando logo em seguida no encaminhar e clicando no botão movimentar. Além de ter acesso aos procedimentos que estão na minha caixa, que são os procedimentos que precisam de minha manifestação, eu posso consultar qualquer procedimento que não esteja reservado, que esteja em tramitação no SIGA, desde que eu tenha o número do SIGA, ou eu tenha o assunto, ou eu tenha o envolvido. Se eu tiver qualquer uma dessas informações, não são obrigatórias os três, uma delas, os senhores já conseguem consultar. E no SIGA tem a possibilidade, a gente trouxe essa possibilidade de consultar somente os que estão em andamento, em aberto, e os que estão arquivados. Porque antes a gente, toda vez que pesquisasse, tivesse que trazer tudo de todo mundo que está em andamento e arquivado, a consulta cada vez mais vai ficar mais lenta. Então, aqui eu seleciono se eu quero saber os que estão em aberto, os que já foram arquivados.
Uma vez selecionados, eu também posso consultar só pela data de instauração. Quais procedimentos nasceram no dia de ontem? Então, eu consigo consultar e clicar em pesquisar e o SIGA já me dá essa informação. Então, essa é a parte teórica do módulo de processo eletrônico. E como é que eu faço? Acessei o SIGA, tem o módulo de dados cadastrais, do lado fica o afastamento, logo embaixo, processo eletrônico. Recebi um e-mail que tem um procedimento para mim. O que fazer? Acessei o SIGA, logo embaixo de dados cadastrais, processo eletrônico. Quando eu acesso ao processo eletrônico, primeiro as caixinhas vão dizendo o número de procedimentos que tem em cada caixinha. Então, nesse caso, existem 2 procedimentos para a manifestação desse defensor que a gente está utilizando aqui como teste. Então, tem 2 procedimentos pendentes de manifestação para esse defensor. Então, acessei, SIGA, processo eletrônico, vou logo para a minha caixa de entrada para saber se tem algum procedimento direcionado para mim. Tenho 2 procedimentos na minha caixa. Quando a gente acessa a caixa, ele já lista todos os procedimentos que dependem de minha manifestação. Qual o primeiro passo? Preciso saber do que é esse procedimento. O que é isso? Licença-prêmio, a suspensão de licença-prêmio do Alan Hoke. Caso seja, eu disse, gente, por que voltou para mim? Então, eu tenho que saber, né, o que é que está acontecendo. Eu vou a ações, gerar físico. Aqui é a hora que consegue visualizar todo o procedimento. Então, aqueles 3 cliques que a gente fez na passagem anterior gerou esse procedimento com capinha, informando qual foi o órgão, qual foi o requerente, qual o tipo de classe e assunto daquele requerimento, de forma automática, que antes a gente tinha que fazer capas, digitar. O SIGA já nasce com a capinha pronta do procedimento. Nesse ambiente, ele traz sempre o requerimento realizado, aqueles cliques feitos na tela de afastamento de férias, na tela de afastamento de licença-prêmio, vem de forma concatenada aqui no parecer, com as informações do que foi realizado na tela de afastamento, informando o número do requerimento, quem foi o requerente, diz a titularidade, qual é o assunto do requerimento, o tipo, qual foi o período, a data que foi feita a solicitação, aquela observação descrita na tela, vem aqui a informação que foi digitada naquela tela de suspensão que a gente fez antes de sair para o intervalo, vem aqui a observação para a administração, e aqui vem as informações delimitadas pela administração para realizar uma análise prévia daquele afastamento. Em seguida, vai vir as manifestações. E aqui vem, prezado doutor Alan, preciso que o senhor manifeste ciência. Ou vai vir a informação, ou a solicitação, ou a comunicação que se deseja que o usuário responda. Então, nesse momento, é que os senhores vão ter acesso a todo inteiro teor daquele procedimento. Tive ciência toda daquele procedimento. Eu posso, inclusive, gerar físico pelo ações gerar físicos e posso também por aqui. Só clicar aqui, ele também já permite que possa gerar o procedimento completo, inteiro e teor daquele processo. Pronto, preciso da ciência nesse procedimento. Como eu faço? Clico em movimentar. E aí ele abre a funcionalidade de movimentação no processo. O que é que eu oriento sempre os senhores? Normalmente, a gente utiliza esse movimento, que é a comunicação interna, que é um movimento utilizado para se manifestar, em assuntos rotineiros dirigidos ao público interno de cada administração. Então, a comunicação interna, coloca o movimento comunicação interna
E aqui no complemento, que é o local onde, de fato, eu vou responder, eu vou me manifestar sobre aquilo que eu estou sendo instado. Então, no movimento, eu vou me manifestar sobre aquilo que eu sou instado. Posso anexar documentos, caso seja de vontade ou da necessidade daquele procedimento. Então, se eu tiver que juntar uma ciência de algum afastamento, que eu estou ali com e-mail, que eu peguei mesmo fisicamente, então eu estiver aqui no arquivo, eu posso anexar em documento, reforço, sempre em formato PDF, e aqui eu me manifesto. Estou ciente do afastamento. É um texto livre, aberto, fica a critério da manifestação dos senhores, a depender, né, do que está sendo instado. Pode anexar arquivo. Se não está convicto ainda, precisa de alguma pendência, tem a possibilidade de salvar essa manifestação, que vai ficar salvo. Deixa eu deixar aqui. E, quando eu fechar, esse rascunho vai ficar salvo, vai ter informação de que eu tenho um processo que já tem um rascunho. Eu ainda não respondi, mas já tenho aquela primeira manifestação, porque ainda não estava totalmente madura para eu estar me devolvendo o procedimento. Eu precisava analisar novamente. O SIGA sinaliza que, nesse procedimento, eu já atuei e que tem um rascunho em andamento. Vou agora, de fato, aí ele já salvou, está vendo o rascunho feito. Vou e digo, não, pode publicar, está tudo ok. Pronto. Me manifestei, clique em movimentar. Ao clicar em movimentar, ele pede sempre a senha. Todos os movimentos feitos no processo eletrônico dependem sempre de uma assinatura. Uma vez assinado, automaticamente o senhor vai responder a quem foi recebido a notificação. Então, não precisa encaminhar. Automaticamente, clicando em movimentar, o processo sai da caixa do senhor e volta para a caixa de quem enviou aquela notificação que foi instado a estar enviando. Então, vou fazer mais uma vez, que esse procedimento vai ser bem utilizado, principalmente no início dos afastamentos, em que algumas telas ainda estão sendo ajustadas, né, porque alguns requerimentos aqui dependem de ciência, e pode ser que, no início, essas ciências já não nasçam desde o pedido e precise, de fato, da manifestação dos senhores nos procedimentos. Então, é muito importante estar atento ao e-mail que vai chegar informando que existe uma notificação de processo na sua caixa de entrada. Uma vez recebendo o processo, o e-mail de que tem o processo na sua caixa de entrada, logo abaixo de dados cadastrais, processo eletrônico, caixa de entrada, que vem sempre a informação de quantos procedimentos estão para eu me manifestar. Então, todas as vezes, receber um e-mail, entro no SIGA, logo abaixo de dados cadastrais, processo eletrônico, caixa de entrada, que vai estar a informação de quais processos estão para me manifestar. Os procedimentos sempre vêm assim, com prazo, que mesmo prazos administrativos a gente dá prazo, até porque são afastamentos, pedidos muito rápidos de análise. Por isso que todas as notificações precisam de prazo, por causa que os pedidos não fiquem muito tempo parados, dependendo de uma análise. Então, a administração vai sempre estabelecer um prazo de resposta para os senhores que vêm a informação. Quando abre o procedimento, vem a informação de qual é o período do meu prazo. Então, nesse caso, o prazo para me manifestar é de 23 de janeiro até 14 de fevereiro. Então, até tem um dia 14 de fevereiro, 23h59, para responder esse procedimento. Ele chegou hoje, eu tenho até 14 de fevereiro, 23h59, para eu me manifestar. Se eu não me manifestar, o que é que acontece? O procedimento vai sair da minha caixa de entrada e vai voltar para a caixa
de quem mandou a notificação com a informação de que não houve resposta. Então, uma vez perdendo o prazo da manifestação, o processo sai automaticamente da Caixa e volta para a Caixa de quem foi enviado e com a informação de que não houve o retorno daquela notificação. Então, é muito importante estar atento aos prazos de manifestação, principalmente dos procedimentos administrativos. Lá, a nossa corregedoria só trabalha pelo SIGA, então a gente sempre fique bem atento, não só aos prazos administrativos, como os prazos correcionais. Então, a nossa corregedoria só trabalha com SIGA. Então, os prazos estabelecidos nos procedimentos são bem importantes de serem seguidos, até porque depende disso, para que o procedimento, né, tenha andamento, já que os senhores vão ser estados sempre com frequência, a partir da implantação do SIGA em 2 de março, a estarem se manifestando nesses procedimentos. Recebi o procedimento, vou gerar físico, para eu ter noção, ciência do que é todo esse procedimento, onde ele vem sempre com a capa, que é o resumo das informações do pedido. Os procedimentos de afastamento vai vir sempre com o resumo daquele pedido, do que se trata, qual é o assunto. Então, aqueles cliques realizados nas palestras anteriores vêm aqui de forma de procedimento das informações prestadas, qual é o período do afastamento, com as deliberações prévias que nascem no parecer estabelecidas pela administração para analisar aquele requerimento de afastamento. Então, já nasce com a informação concatenada, mesmo, de fato, para análise pela administração. Pode ter anexo, pode ter várias coisas, mas sempre a última vai ser o que fez com que esse procedimento chegou para o senhor, para saber do que se trata. Então, toda vez que receber o procedimento, clique em gerar físico para ter ciência do que aquele procedimento se trata. Então, nesse caso, se trata do gozo imediato de uma licença-prêmio que a gente marcou para a 1ª a 30 de abril. E essas informações são as informações prévias que foram definidas pela administração para serem acessadas, feito, né, a procedimento de análise. E aqui sempre vem a notificação. Então, varia muito do que se trata cada procedimento, precisa ver qual é a manifestação, uma vez estando, de fato, estabelecido qual é o que precisa fazer nesse procedimento. A forma de responder é clicando em movimentar, digitando sempre o movimento. Se tiver em dúvida de qual movimento vou fazer, clicando no botão I, ele lista todos os movimentos possíveis no SIGA, inclusive com o glossário. Então, se vê o nome de um documento, o nome tiver em dúvida do movimento, vou voltar, clica no botão I, que lista todos os movimentos disponíveis. Então, se for para dar um ciente em uma decisão feita pela administração, então tem um movimento de ciência da decisão administrativa. O mais comum que eu utilizo é a comunicação interna, né, que é onde a gente faz a comunicação entre os órgãos internos da administração. Um despacho administrativo, a instauração de procedimento para quem abre procedimento. Tem a publicação oficial, quando eu for fazer qualquer recurso de alguma decisão que foi indeferida e que não foi do meu agrado, tem o recurso administrativo. Então, tem uma gama de movimentos disponíveis para que o defensor público, se estiver em dúvida, o cara não queira usar a comunicação interna, se não for aquele momento de usar a comunicação interna, se for algum outro tipo de movimento, só basta clicar aqui no botão I, que tem acesso a todos os movimentos disponíveis a ser feito nesse campo movimento. Clicando no movimento I,
Digitando, ele abre e exibe o movimento que foi informado aqui no campo I. Aqui no campo complemento, é o local de se manifestar, e ele permite também algumas adições. Então, eu posso digitar meu texto, e aqui também existem algumas possibilidades de formatação do texto, desde negrito, itálico, eu quero aumentar a fonte, quero colocar um destaque de um título, quero escolher uma fonte que eu já utilizo, posso aumentar o tamanho da letra, posso colocar centralizado, justificado, posso incluir tabela. Então, existem algumas opções de comandos de formatação. E lá a gente está terminando de implantar o Word. Então, talvez em breve os senhores também tenham acesso ao Word dentro do SIGA, porque melhora mais ainda a formatação. Então, mas por enquanto, esse módulo do complemento, né, que é onde digita, de fato, a manifestação, permite uma edição. Não no estilo Word, mas permite, sim, que seja ditado. Posso botar itálico. Posso mudar a cor da fonte. Então, permite, sim. Então, aqui tem alguns botões que permitem a edição da manifestação dos senhores dentro do procedimento SIGA. Então, nesses botões permite algumas pequenas, né? Não são muitos formatos de formatação, até porque são procedimentos administrativos rápidos, corriqueiros. Então, não requer tanta elaboração quanto uma peça final, quanto uma peça finalística. Então, são mais procedimentos administrativos que têm, sim, também uma possibilidade de estar serem formatados aqui dentro do complemento. Reforçando, posso anexar arquivos, ou como não posso, caso tenha, depender da situação, do que tenha sido assim instado a responder. E, se eu tiver, eu posso vir aqui, clicar e escolher arquivo. Coloco o meu arquivo em formato PDF, clico em anexar. Deixa eu ver se tem arquivo. Anexo, uma vez seleciono o arquivo, clico em anexar. Tenho mais de um arquivo, vou para outro arquivo. E anexo. Ah, não, desisti, não quero mais. Eu vou excluir. Quero colocar outro, é livre. Então, fica bem a critério da intenção e a vontade, né, do usuário naquele momento. Deseja fazer. Contanto que ainda não tenha sido movimentado. Então, enquanto estiver sob o domínio dos senhores, é bem livre, eu posso excluir aquele arquivo, colocar um novo, posso alterar, posso excluir todos, coloco minha manifestação de ciência, posso formatar, posso copiar o texto e colocar aqui no complemento. Se eu tiver um texto fora, posso vir e colocar aqui, posso anexar. Uma vez feito toda essa manifestação, de fato, eu tenho que, se eu não desejar ainda, se eu não tiver todas as informações no momento, posso salvar o rascunho e fechar. Salvou o rascunho, fechou, ele não sai da caixa, ele continua em sua caixa e marca que aquele procedimento já tem um rascunho em andamento. Quando, de fato, desejar movimentar aquele procedimento, clico em movimentar, ele já vai deixar tudo que eu fiz, a última ação feita. Aí, de fato, eu conferi, de fato, é essa a resposta. Eu clico em movimentar. Assino. E, automaticamente, zerei meus procedimentos que eu precisava manifestar no dia de hoje. Se eu receber outro e-mail, outra notificação, volto de novo. Processo eletrônico, caixa de entrada e vou e faço essas ações. Então,
reforçando, caixa de entrada são os procedimentos que estão atribuídos a mim, que depende de minha manifestação, que eu vou na minha caixa de entrada e me manifesto. Caso eu deseje consultar qualquer procedimento que esteja em tramitação no SIGA, eu vou no botão consultar. Inclusive, os meus procedimentos que não estão atribuídos a mim. Porque nem sempre meus procedimentos vão estar atribuídos a mim. Meus procedimentos vão estar tramitando nos diversos locais da instituição. Então, inclusive, os meus procedimentos, eu tenho como consultar. Eu respondi, eu digo, vixe, foi para a pessoa certa, como é que eu vou saber onde é que está, quem foi que me mandou, quem não me mandou? Então, os meus procedimentos eu tenho como consultar. Processo eletrônico, consultar. E aqui o SIGA permite algumas opções de consultas. Se eu só tiver o número do SIGA, eu digito o número do SIGA e clico em pesquisar. Ah, não retornou, porque a consulta vem previamente selecionada em aberto. Mas a gente tem a opção de consultar os que estão arquivados, ou ambos, ou arquivado ou em aberto. Ela vem como padrão sempre os em abertos, que é o que tende, né? A gente quer consultar o que ainda não foi arquivado normalmente, mas a gente também quer consultar o que foi arquivado. Então, a gente tem a opção de consultar só os arquivados. Quando a gente não sabe, eu recomendo ambos, porque ele vai buscar todos os procedimentos que estão em aberto e todos os procedimentos que foram arquivados. Então, se eu tiver o número do SIGA e colocar ambos, ele vai pesquisar onde está aquele procedimento. Posso também pesquisar quem está atribuído, mas se os senhores souberem quem trabalha com os procedimentos, então eu coloco o nome de quem normalmente analisa os procedimentos. Posso consultar por um determinado assunto. Férias. Quero saber todos os pedidos de férias. Vou e seleciono o assunto férias. Deve ser grande já, né? Porque a base de teste já deve estar cheia. Mas permite. Eu quero saber todos os procedimentos que estão com férias em aberto. Então, permite a possibilidade de consultar todos que estão em abertos. O subassunto é o que a gente usa, não sei aqui se vocês vão seguir, que a gente segue a tabela do CNMP, que tem o assunto principal e o subassunto. Então, permite consultar por diversos subassuntos também da tabela do CNMP. Ou, se eu não tiver nem o número do SIGA, não saber do que se trata, não saber qual foi o assunto cadastrado, eu quero ter acesso aos meus procedimentos. Então, o doutor Alain, que fez os de licença-prêmio dele, o que ele se manifestou. Se eu não tiver o nome todo também, se tiver só o primeiro nome, o que é que o SIGA vai fazer? Ele vai pesquisar todos os Alains. Entendeu? Ele diferencia, é preciso colocar o acento. Aqui, ó. Então, ele puxou todos os procedimentos que tem Alain envolvido e os que estão em aberto. Então, eu consigo, inclusive, consultar os meus procedimentos. Então, o que eu me manifestei recente, ó, voltou para a Rafaela com a manifestação realizada. Então, a manifestação que eu fiz, tá? O SIGA-teste, porque foi eu que assinei, não o próprio doutor Alain, mas é a assinatura de quem está realizando o movimento. Então, eu tenho como consultar tanto os meus quanto o nome de qualquer outro procedimento, desde que ele não esteja reservado. Os procedimentos reservados não ficam disponíveis no ambiente de consulta. Então, somente os procedimentos que são de livre acesso, por serem administrativos e não ter nenhum respeito de sigilo, somente esses procedimentos é que podem ser consultados no SIGA. Aqueles procedimentos sigilosos não ficam disponíveis aqui na consulta do SIGA. Somente aqueles que têm acesso
por uma funcionalidade específica que se chama reservado, é que tem acesso a esses determinados procedimentos. Os demais, que são de natureza pública, administrativa, somente aqueles envolvidos na administração, né, que têm acesso, porque o SIGA é um sistema interno, apesar de ser web, é um sistema interno, de uso interno, precisa de acesso, de perfil e logins para poder ter acesso ao SIGA, que consegue acessar todos os procedimentos. Então, no módulo de consulta, eu consigo. E aqui eu também consigo não só ver o procedimento de forma partilhada, como eu consigo gerar físico e também ver todo o procedimento daquela consulta que eu realizei. Então, a depender da consulta realizada, do retorno, eu consigo ter acesso a todos os procedimentos, desde que eles não sejam de forma reservada. Aqui os anexos colocados, todos os documentos juntados na manifestação, eles vão ser acoplados no procedimento. Então, toda aquela documentação que a gente juntou na manifestação de resposta, eles ficam aqui anexados para quem recebeu a manifestação. No módulo de consulta, os senhores só não vão poder se manifestar e nem pegar o procedimento, porque o módulo é de consulta. Eu vou poder visualizar todo o procedimento. E aqui eu tenho como ver com quem está. Então, ó, esse procedimento de Dr. Alain está atribuído para a Rafaela Vieira Bonfim Moscovitz. Então, eu tenho como ver com quem está meu procedimento e consigo visualizar a última movimentação feita, né, que chegou para ela isso, e consigo ver o procedimento como um todo. Aqui, o outro procedimento também está com Rafaela. Então, é só olhar com quem está atribuído para que os senhores têm como saber com quem está. Então, antes, ao invés de ficar, está com quem, eu consulto e vejo com quem está. Aqui, ó, todos estão com Rafaela. Aqui. Já esse está aqui, ó, atribuído para a subdefensoria. Quando está assim atribuído para alguma unidade, é porque ainda nenhum servidor pegou para analisar aquele procedimento. Está na unidade subdefensoria, porque todos os procedimentos precisam movimentar por algum dos servidores. Quando está atribuído para a subdefensoria, porque está na unidade e precisa ainda vai ser distribuído para análise para algum dos servidores. Então, a vantagem da consulta é saber com quem está, né, o procedimento, para saber com quem está aquele procedimento. E a forma de visualizar isso no SIGA, após consultar, é dizer para onde está atribuído aquele procedimento. Então, atribuído para subdefensoria. Então, e a forma de você visualizar o processo é sempre clicando nele. Ele abre a cortininha e fecha para saber todas as informações daquele processo. Então, isso, eles chegam na caixa, todos com as cortinas fechadas, como a gente chama mesmo de cortina, vem com as cortinas fechadas, que permite abrir e fechar de acordo com cada procedimento. Então, só recapitulando. Recebi um e-mail de notificação que preciso me manifestar. Vou para a minha caixa de entrada, gero físico, para saber o que de fato está acontecendo com aquele procedimento. Clico em movimentar, me manifesta, posso anexar arquivo, e clicando em salvar, o procedimento automaticamente cai na minha caixa de entrada e volta para quem enviou a minha notificação. Se eu desejo consultar tanto os meus procedimentos, como os procedimentos
de qualquer pessoa que não esteja reservado, ou de qualquer assunto de determinada área, no caso vai ser férias e licença-prêmio, que vai iniciar. Mas, à medida que o SIGA for crescendo, os assuntos também vão crescendo. Então, inicialmente, férias e licença-prêmio. Se eu quiser saber dos andamentos de férias e licença-prêmio, até quando eu receber a notificação que meu substituto vai sair de férias e eu não tiver como falar com ele, quiser saber o andamento, só vir aqui com o nome, digitar, clicar em pesquisar, que vai ter acesso àquele procedimento, desde que ele não seja reservado. Então, esse é um módulo de processo eletrônico que eu trouxe para vocês, que vai ser bem utilizado, principalmente quando os pedidos forem todos feitos pelo SIGA, que vai iniciar a partir de 2 de março de 2026. A administração, com certeza, vai estar enviando as notificações para os senhores para informar até quando vai ser poder realizado o pedido no SEI, a partir de quando vai iniciar os pedidos no SIGA. O processo eletrônico, os senhores vão receber bastantes notificações, principalmente nessa fase inicial, em que os fluxos ainda estão sendo aprendidos, os fluxos estão sendo ajustados, as notificações estão todo mundo aprendendo junto. Então, vocês vão ser bem instados a fazer essas notificações por e-mail, nos processos eletrônicos. Então, tem alguma dúvida? As cores dos processos, quando você fez a busca, cada um tinha uma cor. Significa alguma coisa específica? Tem, sim. Deixa eu voltar. Pronto. Não sei se os senhores lembram, quando estava na caixa de Dr. Alain, ele estava na cor verde. Então, toda vez que chega um processo novo que está na minha caixa, ele é da cor verde. É o processo novo que está na minha caixa, está na cor verde. Toda vez que ele está cinzinha, é porque ele está em alguma unidade com alguém. Está com outra pessoa, não está comigo. Então, na minha caixa, ele é verde. No consultar, os cinza estão com outras pessoas. Porque, por exemplo, se eu consultar, não vi que eu não recebi um e-mail, não vi o e-mail, e está na minha caixa de entrada, e eu entrar aqui, tiver meu nome e tiver verde, epa, está na minha caixa, porque está verde. Então, tudo que está na sua caixa de entrada é verde. Então, vai logo lá na caixa de entrada e vê que tem algum procedimento. Tudo que está cinza, que ele está atribuído para outras pessoas. O azul, porque ele ainda não houve uma distribuição. Então, ele está na subdefensoria. Então, esse procedimento está ainda pendente de distribuição. Então, todos os azuis ainda precisam ser distribuídos para poder começar a ter andamento. O roxinho, porque está sobrestado. Alguém sobrestou aquele procedimento porque está pendente de alguma manifestação. Tudo. E, uma vez um procedimento arquivado, ele fica preto. O preto significa arquivado. Então, se eu consultar aqui tudo de Dr. Alain, as cores vão me dizendo, ó, eu tenho 3 que estão atribuídos para alguém, tenho esses 3 que ainda ninguém pegou para fazer análise, tenho esses 4 que estão sobrestados e tem um que já foi arquivado. Eu consigo, pelas cores, saber o andamento, mais ou menos, dos meus procedimentos ou daqueles, né, que eu estou fazendo a consulta. E tudo que está na minha caixa de entrada é verde. Então, chegou na minha caixa de entrada é verde. Se, porventura, eu fizer uma consulta e aparecer um verde aqui, é porque está na minha caixa de entrada e eu não tinha visto. Então, tudo que está verde é porque, de fato, está na minha caixa de entrada.
Então, os senhores, ao fazer essa consulta, né, os senhores já conseguem previamente saber mais ou menos, né, o andamento que está o processo. Então, enquanto lá. Eu tenho 2 perguntas, Milena. A primeira é, se um processo estiver arquivado, ele é possível desarquivar? A administração, sim. Inicialmente, os defensores não, a administração, sim. É um movimento que é feito no procedimento. Nessa fase inicial, os defensores vão estar assim, instados a responder às notificações. Então, eles não vão conseguir se manifestar em um procedimento arquivado. Mas Sim. vocês que vão trabalhar na parte do processo eletrônico, de fato, sim, vocês conseguem desarquivar. Tem um movimento que chama desarquivamento. Ele fica naquele botãozinho de ações? É um movimento desarquivar, exato. Ah, tá, Então, você entendi. você tira da caixa de arquivo, traz para a sua caixa, movimentando para desarquivar. Ah, entendi. Porque arquivamento é um movimento. Certo. Desarquivar também é um movimento. Sendo que, para os defensores, nesse momento, eles vão ser instados sempre a se manifestar, e a forma de responder é pela caixa de entrada em ações, gerar físico, movimentar, se movimentando e clicando em salvar. Então, os defensores vão sempre estar respondendo, instados a se manifestar pela caixa de entrada. Então, como eu reforcei, é muito importante ficar atento ao e-mail das notificações de processos, entrar na caixa de entrada, ter acesso a todo o procedimento e estar se manifestando. A administração vai estar definindo, né, de fato, o cronograma até quando. Quer fazer alguma pergunta? Pode. Não. Até quando vai estar realizando os requerimentos pelo SEI, a partir de quando os requerimentos vão nascer pelo SIGA, que é a partir dessa data de 2 de março que os senhores vão começar a receber as notificações dos processos, dos afastamentos, solicitar os afastamentos, estarem se manifestando. Reforçar novamente minha alegria em ver o irmão gêmeo do SIGA tão em andamento e grande e bem desenvolvido e bem similar e evoluindo mesmo. Colocar sempre à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento da administração, via administração. Reforço novamente a necessidade dos senhores entrarem, olhar os afastamentos, as férias, as licenças-prêmios, que esse é um momento crucial para a administração e para os senhores de ter acesso a todos os dados da carreira que antes não era de tão fácil acesso assim. Então, a possibilidade de sentar, estudar, analisar, ver de fato todo o seu histórico pela primeira vez, então é um marco muito importante para os senhores. Também os dados cadastrais, manter atualizado, verificar se está tudo correto, atualizar as fotos, que, assim, os senhores já existem na administração, mas vai ser a primeira vez que vai nascer de uma forma sistematizada, organizada, em que todos vão ter acesso. Então, é um marco bem importante para a Defensoria Pública e o sucesso depende do empenho de todos. A administração está com muito empenho, com muita força de vontade, se dedicou bastante para que esse projeto fosse implantado, além de implantado, fosse funcionar de fato. Então, com isso, eu estou clamando os senhores defensores para pegar o mesmo barco e todos juntos seguir nessa inovação, que facilita para todos a transparência, o acesso e a comunicação, mesmo organizada, sistematizada para todos. Me coloco à disposição sempre. Espero que tenha agradado a todos. Peço perdão por qualquer falha. Estou sempre à disposição. E, se tiverem dúvidas, podem tratar sempre. Bom dia, gente. A gente quer agradecer a você, Milena, em nome da Defensoria Pública, né? Obrigada por essa parceria. Obrigada pelo curso. Com certeza nos ajudou muito aí. A gente absorveu muitas informações. Eu ratifico as informações que Milena passou, né, aqui orientou para todos vocês, especialmente para os defensores.
A partir do dia 2 de março, o sistema estará disponível para os defensores utilizarem todas as solicitações de atualização cadastral, de férias, licença-prêmio, não será mais feita pelo SEI, e sim pelo SIGA. Então, a gente tem essa data marco, a partir dessa data. É importante deixar, como Milena falou, verificarem se os dados estão todos corretos, tanto o dado cadastral, quanto férias, saldo de licença-prêmio. Se esses dados não estiverem corretos, a gente vai criar um canal junto à Diretoria de Gestão de Pessoas para que os senhores possam estar encaminhando e-mails para a diretoria ou nos procurando para que a gente verifique o dado, o que está errado, o que tem que alterar, ou se está correto, explicar para vocês. Nesse momento, quando a gente coloca em produção, quando efetivamente os senhores começarem a utilizar, a Diretoria de Gestão de Pessoas, junto também com o Gabinete da Subdefensoria e as coordenadorias, elas darão todo um suporte para que os defensores consigam utilizar, né, de forma tranquila o sistema. O importante é que, a partir do dia 2/3, solicitação de férias, solicitação de gozo de licença-prêmio, alteração, suspensão e atualização de dados cadastrais, funcionais e pessoais, não será mais pelo SEI. Esse curso ele vai ficar gravado, né? Então, para aquelas pessoas que não assistiram, é importante que, antes da utilização do SEI, elas vejam, né, o curso. E a gente está disponível para tirar qualquer dúvida, tá? E, no mais, agradecer a toda a equipe, né, da Diretoria de Gestão de Pessoas. A gente sabe o quanto que foi árduo aí fazer o levantamento desses dados. Como a Milena sabe, aí esses dados elas não existiam, né, nem em planilha, alguns dados nem em planilha tinham apenas em prontuários, em folhas soltas. E desde que a gestão assumiu, era a prioridade da gestão de doutora Camila e de doutora Mônica fazer a junção desses dados, automatizar esses dados para que os defensores tivessem ciência da sua vida funcional. Então, não foi uma missão fácil. E a Diretoria de Gestão de Pessoas, junto com a equipe, ela realmente fez esse trabalho, né? E então, por isso que a gente está falando que possa ser que tenha algum dado que não estejam condizente. Por quê? Porque esses dados não existiam em lugar nenhum e, muitas vezes, nem no prontuário do defensor existia. A gente teve que ir para diário oficial, juntar as informações com os prontuários, com planilhas que nós tínhamos, para poder apresentar esses dados para vocês. Tá? Então, por isso que é importante essa avaliação de todos quanto aos dados que estão no SIGA. Agradecer também as meninas da Subdefensoria e da Coordenadoria, né? As meninas têm, junto com a gente, aí, têm nos ajudado muito com testes incansantes, né, o tempo todo aí. Então, agradecer a todos vocês, em especial é você, Milena. A equipe da Netra também, que está aí online assistindo a gente. Agradecer pela parceria, pelo empenho. É super importante agradecer a todos, porque o sistema foi entregue aí em 6 meses, como a Milena falou, em tempo recorde. Ela conhece o SIGA mais do que ninguém e sabe que, para ter essa entrega, foi um trabalho realmente árduo mesmo. Tá? E a gente está disponível para qualquer dúvida, tá certo? Muito obrigada, gente, por tudo. Espero que tenham gostado do curso.